mim, a adolescência é um momento de descoberta, porque você se olha no espelho, você não sabe mais quem é aquela pessoa, você mudou fisicamente e mentalmente, você parou de pensar em boneca, em carrinho, sei lá, e começou a pensar em garotos, ou se importar mais com a sua vida escolar e tal. Pra mim, a puberdade começou quando eu tinha 9 anos. Eu menstruei aos 9 anos e descobri aos 11 anos que eu tinha a idade óssea de 16. Então era uma pessoa que fisicamente tinha o corpo de uma pessoa de 16, só que a minha idade era de 11 anos. Então eu acho que pra mim isso foi bem difícil, porque além de não ter com quem conversar sobre o assunto, porque minhas amigas tinham 9 anos, quem menstruou? Ninguém. Eu era uma pessoa, tipo, tava sozinha com um monte de gente que não tava no mesmo momento que eu. Então eu acho que eu amadureci muito por causa disso. Eu parei de ficar pensando em boneca ou em carrinho, sei lá. E comecei a pensar não só em meninos, nessas coisas, mas na vida, não como ela é, mas como a... não sei. Como vai ser? Tipo, como vai ser a minha vida. E eu amadureci muito, porque, tipo, antes todo mundo sabe que eu batia nos meninos. E se vocês prestarem atenção, tipo, do 4º ano depois, eu amadureci muito. Eu não era mais aquela pessoa que ficava batendo nos moleques e tal. Era uma pessoa mais quieta, que amadureceu, que ficou inteligente, quando vocês falam nerd. Mas, tipo, eu acho que eu mudei muito por causa disso. Então, assim, a partir do momento, na minha opinião, a partir do momento que você vai ter um ato com sexual, qualquer ato, que seja com outra pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo, você tá se expondo, você tá, tipo, desde que seja um abraço até uma relação sexual. Então você tem que tomar cuidado. Então, assim, não faça nada que você não queira. Tipo assim, se você não quer dar um beijo no rosto de uma pessoa, não, você não dá. É o seu corpo, é uma relação com outra pessoa. Ponto. Até um ato sexual, ou tipo, mão boba, como a gente fala, ou mesmo transar e tal. Aí você tem que ser o que você quer e o que você acha que você está disposto. Então, assim, quando você pensa, eu quero ter relações com uma pessoa, primeiro você tem que ter maturidade de que você vai fazer tudo o que você quer e nada que você, tipo, eu não me sinto confortável. Então, eu acho que, na minha opinião, pra todo mundo ter essa relação com outra pessoa, tem que pensar primeiro em você, pra depois pensar em como vai ser isso. Eu me vejo no futuro fazendo um intercâmbio para o Canadá, estudando biologia ou astronomia. Também, tipo, eu quero muito aprender um pouco de francês ou inglês e eu desejo trabalhar nisso que eu desejo estudar e me formar. Beleza, como eu me vejo no futuro? Eu me vejo no futuro sendo uma veterinária. Eu já tinha pensado em estudar outras coisas, por exemplo, geociências ou história, né, pra ser professora, mas... Então, eu vou pegar ser veterinária. Bem, por exemplo, eu planejo em fazer intercâmbio pra Alemanha pra estudar veterinária lá e provavelmente vou morar lá e trabalhar lá. Então, no futuro eu me vejo como, assim, uma pessoa com um cargo bom até no exterior, claro, quero ir para outros países e, assim, eu não tenho em mente exatamente o que eu quero fazer, mas queria algo mais focado nas artes, desenho e tal, ou então sendo uma professora mesmo, professora de línguas. Oi, eu sou a Luana, tenho 19 anos e eu sou prima da Júlia. Quando eu tava no ensino médio, eu já comecei a querer muito fazer intercâmbio quando eu concluísse a escola. Aí eu comecei a ir atrás e tal, e aí quando eu terminei o ensino médio, eu fechei o intercâmbio. Então eu terminei o ensino médio em dezembro de 2016 e em julho de 2017 eu fui fazer intercâmbio.
Só que para não ficar parada entre dezembro de 2016 e julho de 2017, eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhei durante 6 meses, aí saí do meu trabalho, né, e fui fazer intercâmbio. Aí no intercâmbio eu fiz inglês lá e trabalhei também. Fiquei 8 meses na Irlanda e foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa, recomendo para todos. E depois voltei pro Brasil, comecei a trabalhar de novo, porque eu tava, tipo, meio perdida, não sabia o que eu queria da faculdade. Aí eu voltei a trabalhar no mesmo lugar que eu trabalhava antes. E aí, em julho, agora, de 2018, eu optei pela Faculdade de Relações Públicas. Estou fazendo, estou gostando bastante e agora quero entrar num trabalho que seja na minha área, né? Então é isso, gente. Beijos. A adolescência é uma fase de formação da identidade, né? Uma fase que você vai descobrindo quem é você, vai descobrindo o que você gosta, vai formando a identidade mesmo, consolidando, né? Um processo que se consolida na adolescência, eu acho. Então, nesse sentido, os relacionamentos na fase da adolescência, eles podem ter muita influência na formação da personalidade, até nas atitudes das pessoas. Aí vai depender do tipo de relacionamento também. Então, por exemplo, o relacionamento com os adultos, eu acho que aí depende se você admira o adulto, talvez você queira imitar algumas coisas, ser como ele. Se é um adulto que você não admira tanto, pode ser que você evite aquele tipo de comportamento porque é um adulto com o qual você não se identifica, né? E às vezes em relação entre os próprios adolescentes também costuma ter muita influência, né? E aí tem gente que vai lidar com isso de uma forma, então que consegue se relacionar com pessoas diferentes e manter sua própria individualidade, e tem gente que vai acabar sendo muito influenciado. Então eu já vi assim, por exemplo, entre os alunos, acontecer várias vezes de uma amizade, um relacionamento mudar a pessoa. E já vi também o contrário, assim, 2 adolescentes se relacionando totalmente diferentes e continuam diferentes e se relacionam. Então eu acho que é uma influência importante, assim, tem uma influência grande na formação da identidade, que eu acho que é uma coisa que acontece com bastante força na adolescência. Como eu lido com os relacionamentos na adolescência, bom, eu também entendo que a adolescência é um momento de descoberta e da identidade, né? Então, no momento que você está descobrindo a sua identidade, que você está reforçando a sua identidade, tentando descobrir quem é você. Então, nesse sentido, eu procuro respeitar os limites da minha filha, assim. Então, ela só me conta as coisas que ela quer contar, eu não fico fazendo muitas perguntas, mas a gente conversa muito sobre isso, assim. Então, ela tem a liberdade de contar para mim o que está acontecendo com ela ou não. O que eu acho dos relacionamentos, aí eu acho que também vai depender de cada pessoa, né? Tem pessoas que já estão num ponto de amadurecimento, que já estão se relacionando de uma forma mais profunda com outras pessoas, tem gente que não. Eu acho que cada um tem que respeitar o seu próprio tempo, o que está vivendo naquele momento. Então, isso mais ou menos o que eu aplico com a minha filha, assim, é a vida dela, eu tento respeitá-la no tempo dela, nas coisas dela. Quando ela tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa comigo, eu ouço. Não sou de proibir nada, de ficar fazendo perguntas, interrogatórios, nada disso. Mas eu também gosto de saber. Então, quando ela vem me contar alguma coisa, eu fico muito feliz, assim, eu gosto de acompanhar. Então, eu acho que é isso, é uma fase muito boa da vida, uma fase muito bacana da vida, que eu espero que todo mundo possa aproveitar da melhor maneira possível, que vocês vão lembrar muito disso. Como é ter uma filha adolescência para mim? Bom, para mim é bom, assim, eu tenho um relacionamento bom com ela. Eu acho que desde que ela era criança, assim, né, a gente sempre foi muito próxima. Então, eu acho que a adolescência não muda muito o relacionamento nesse sentido, assim, que a gente continua sendo muito próximo. O que eu acho que mudou talvez tenha mudado mais, assim, mais eu imaginado que ia mudar do que mudar mesmo. Porque eu tinha um monte de ideias, de imagens do que seria ter uma filha adolescente,
e que não se cumpriu exatamente como eu pensava, né? Eu achava que ia ser mais difícil, que ia ter mais problemas no relacionamento, não foi assim. Uma coisa que eu acho que me ajudou foi uma tentativa que eu sempre tenho de tentar entender o momento que ela está passando e tentar entender a adolescência como todo esse movimento, né? Um movimento hormonal, tem uma coisa também da vida social, de tudo isso que acontece. Então eu tento compreender o que ela está passando, ter paciência e dialogar. Então acho que muda pouco assim de quando ela era criança, né? Muda mais o jeito de olhar, de encarar assim, e de entender que é um momento delicado. Acho também que o fato de eu ser professora para adolescentes ajudou, porque eu já estou acostumada a lidar com a adolescência, eu sei como é, eu estou acostumada, assim, eu acho que eu tenho paciência, então acho que é tranquilo, assim, foi bem mais fácil do que eu imaginava.